conhecida. Há muito ensino nessa passagem, eu gosto muito dela, e sempre a palavra do Senhor sempre traz uma revelação, um entendimento. Acho que os dias atuais que nós temos passado, há muito ensino nessa passagem. Eu quero te convidar aí no teu celular, na tua Bíblia aí, acompanhe comigo Mateus 18, verso 21. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Verso 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Ou deve ter algumas versões aí. Alguém tem talentos aí nas versões? Quantos talentos? 10.000 talentos. Obrigado, valeu. Obrigado, Luiz. Verso 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que possuía fossem vendidos para pagar a dívida de 10.000 talentos. Era uma dívida altíssima. E o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, deve ter misericórdia, algumas versões, eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Verso 28. Mas quando aquele mesmo servo saiu, encontrou um dos seus conservos. Ele também tinha um outro servo que servia a ele, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. E então o conservo caiu de joelhos e implorou: tem paciência comigo, tem misericórdia comigo, e eu lhe pagarei. Verso 30. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Verso 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Verso 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Espírito Santo de Deus, o Senhor é poderoso, a tua presença é real aqui. Fala conosco nesta manhã, a tua palavra é poderosa, a tua palavra traz vida, a tua palavra é eterna, a tua palavra é a autoridade máxima neste lugar, Senhor. Que não seja o meu pensamento, a minha forma de ver o mundo, não seja visões de mundo, mas seja a tua palavra que ministre no mais profundo aqui de cada coração, Senhor. E possamos sair daqui, a palavra e o propósito que tem para cada um, Deus, possa frutificar para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Essa passagem que é uma parábola, né, na qual a parábola do servo impiedoso. O texto começa, amados, Pedro ali, junto com os demais discípulos, conversando com Jesus sobre a questão do perdão, e é uma passagem tão conhecida, fala o quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão, né? Até 70 vezes 7, e Jesus no verso 23, ele faz aqui um paralelo, porque o reino dos céus, ele é semelhante. Quantas vezes Jesus ele fez esse paralelo? O reino dos céus é semelhante, e ele conta a história aqui de um senhor, de uma pessoa que tinha muita autoridade numa província, numa região, e ele quis chamar todo mundo daquela região para acertar contas, acertar as dívidas, e ele chamou ali um homem que devia 10.000 talentos. Era algo, amado, assim, ele ia levar a vida dele pagando.
Não era 1 ano de trabalho, não eram 2 anos de trabalho, mas era a vida dele pagando, era um valor altíssimo, milhões ali, dias e muito tempo de trabalho, era uma dívida altíssima. E o texto fala, amados, que aquele homem, aquele servo, ele se humilhou para aquela autoridade, ele se humilhou para aquele senhor, pedindo misericórdia, tem compaixão, porque o Senhor, quando fala que o Senhor era uma autoridade, né, uma figura pública ali, ele decretou algo. Ele falou assim, ó, você, a sua família, vocês vão ser vendidos para pagar a dívida. E naquela época ali, e é uma parábola, mas era comum isso, né? Você poder trabalhar para uma pessoa, eu ia trabalhar para o Ney, né? Eu e você, Ney, nós íamos trabalhar para esse lado aqui, que é um lado mais próspero, né? Havia isso de um trabalhar para o outro, as famílias, né? Infelizmente o dinheiro e a corrupção adentrou aí. Então ele já havia decretado algo sobre aquele servo, mas aquele servo, no verso 26, o texto fala que ele se humilhou, que ele clamou, tem misericórdia, tem paciência comigo, eu vou te pagar tudo. Ele fez até uma promessa, algo que era impagável, amados, impagável. Ele ia levar a vida dele pagando, ele ia pegar o salário dele, ia fazer um consignado aí 100%, ele ia deixar tudo para ele, ia endossar tudo para aquele senhor. E diz, amados, no verso 27, que aquele senhor, ele teve compaixão, ele teve misericórdia, e ele cancelou a dívida. Ele não protelou, ele não estendeu, ele cancelou a dívida. Está pago. Está pago. A dívida, que havia uma dívida muito alta, ele não, está pago. Havia, creio, uma fila longa de servos, pessoas devedores àquele homem que era credor. E o texto fala, amados, aqui no verso 28, que aquele mesmo servo, ele saiu, talvez feliz, alegre, uma dívida, imagina, você, né, não sei como é que está a tua situação, mas talvez, sei lá, acho que todo mundo que já teve essa situação, talvez uma situação, um cartão, um boleto, uma situação, meu Deus, mestre, eu preciso de um milagre, né, Senhor, eu preciso de um milagre, talvez, e ele saiu ali feliz, porque ele tinha uma dívida impagável e foi pago ali, então ele saiu, creio, sei lá, saltitante, feliz, alegre. E diz a palavra de Deus, diz aqui o texto, amados, no verso 28, que ele encontrou um dos seus conservos. Creio que não foi algo proposital, marcado, como aquele senhor havia chamado, chame aqueles que me devem, chame os devedores. Ele encontrou, creio que andando, ele encontrou aquele conservo que tinha uma dívida com ele, mas era uma dívida pagável ali, eram dias de trabalho, né? Diz aqui o texto, eram 100 denários. Então era algo que ele poderia trabalhar ali, porque um denário é equivalente a 1 dia de trabalho, eram 100 dias de trabalho. Era possível, era realizável aquilo, mas aquele encontro aí inesperado, aquele servo que encontrou graça, que encontrou misericórdia, encontrou compaixão, ele foi intolerante, ele foi mão de ferro, ele foi impaciente com aquele, e ele fala aqui no verso 29, ele caiu de joelhos pedindo, implorando, tenha paciência comigo, eu te pagarei, mas ele lançou na prisão até que pagasse a dívida. Ele falou assim, não, você vai estar preso até pagar aquela dívida, e houve uma comoção, as pessoas viram aquela situação, os seus amigos, outros servos, e levaram isso ao Senhor, que tinha perdoado a dívida dele. E aquele senhor chamou ele e falou, servo mau, cancelei toda a sua dívida, você me implorou, mas você não teve compaixão, você não teve o mesmo gesto e misericórdia como eu tive para contigo. E aí tem uma palavra de juízo, uma palavra de ira sobre aquele servo. Amados, essa parábola do nosso Mestre Jesus, quando nós olhamos os dias atuais, essa passagem eu gosto muito, já ministrei em alguns momentos, em alguns lugares. Nós vemos a vida real como ela é lá fora. Nós vemos alguém quando é pego na rua, que talvez não tenha provas ou tenha provas, mas as pessoas estão intolerantes, elas acorrentam nos postes. Se você bobear, você vê briga, você vê a pessoa ser torturada, açoitada, às vezes até pagar com a vida. E depois, às vezes, descobre que a pessoa era inocente, que foi mal entendido, que a foto, que o retrato, que confundiu. Às vezes, amados, as nossas mãos são tão mão de ferro. E o que a palavra do Senhor nos fala aqui? O que eu entendo? Porque a meritocracia humana, amados, a lógica humana é inversa no ponto de vista de Deus. O que Deus nos ensina, o que Deus nos quer.
Nós precisamos, amados, exercer mais misericórdia, mais compaixão, porque aquele servo, ele foi perdoado, ele foi alcançado com graça, mas ele não teve a mesma misericórdia, ele não teve o mesmo amor para com o próximo, uma dívida que era tão pequena. Muitas vezes nós, essa semana eu estava almoçando com alguns irmãos, almoçando com o irmão, a gente falando sobre isso. Nós somos legalistas, às vezes nós somos religiosos, o nosso discurso, às vezes a nossa postura, o nosso queixo, a visão parece talvez aparentemente pouco superior, querendo passar autoridade, ou pelo tom de voz, ou às vezes pela roupa, ou por uma situação. Aqueles que às vezes fazem teologia, seminários, se eu vou estudar algo da palavra de Deus, para o meu conhecimento e me afasta da essência, não está sendo bênção para mim. Muitas vezes, mas a gente tem sido religioso, tem sido duro com as pessoas e temos que ter mais misericórdia. Devemos ter mais compaixão, que ao mesmo tempo não é ser indiferente. Ao mesmo tempo também não é tudo relativo, tudo bem, acontece o que é, não. Mas a misericórdia, o Senhor Jesus, nos seus diversos encontros, Ele teve misericórdia e Ele teve compaixão. Muitas vezes nós não entendemos quando um filho perdoa alguém. Nós não entendemos muitas vezes quando um pai perdoa ou quando um casamento é restaurado, porque pela lógica humana, quando alguém te procura, alguém nos procura, e a gente fala, não, dá o troco, não, acabou, não, nem vê, não ignora, não, acabou. Esse casamento acabou, essa família acabou, não, o teu filho fugiu, já era, não dá o braço a torcer. Eu não sei, aqui eu creio que alguns já estiveram na prisão, já fui algumas vezes, né, fazer visitas, algumas vezes. E quantos pais não dão o braço a torcer e não visitam os filhos? E nós vemos, acho que 98% são mães que visitam os filhos, as filhas, mas o pai parece que tem aquela coisa do desgosto, né? Aquela coisa, não dou o braço a torcer, é difícil visitar. E às vezes não, aquele já era e fecha a porta, eu não dou o braço a torcer, e aquela mão de ferro, um aparente orgulho, aquela intolerância, e aí a gente fala alguém, não, acabou teu casamento, já era, não dá jeito, não, teu filho, não dá o braço a torcer, vai ser a 1000ª vez, não abre a porta, não para aquela pessoa, não para aquele, não dá o braço a torcer para o teu familiar, para o teu amigo, para o teu irmão. Nós olhamos, amados, a história do filho pródigo, na qual o pai, ele teve misericórdia, ele teve compaixão. Uma história muito conhecida que todos conhecem, que o caçula, ele pediu parte da herança, do que era direito dele, ele pediu parte da herança, ele foi imprudente, ele foi falho, ele foi pecador, e ele errou, e ele pagou por isso, e pagou caro, ao ponto de estar junto com os animais, pensando assim, os escravos do meu pai têm mais do que eu. Ele pagou por ele, a conta vem, amados, tem boleto que é seu e tem boleto que é meu. E talvez você tenha misericórdia de mim, eu posso ter misericórdia de você, mas o que eu posso oferecer é um ombro. Talvez boleto, não estou falando um boleto financeiro, mas um boleto da vida, uma escolha que você ou eu faça. O que nós semearmos, nós vamos colher. Isso é bíblico, amados. Independente da crença, da fé, se você acredita em Deus ou não, isso é uma lei universal. Tão real quanto a gravidade. Então, o filho pródigo, ele pagou e pagou caro, mas ele teve um momento de lucidez, ele teve um momento de recaída, ele teve um momento que foi o Espírito Santo de Deus, é isso que o texto nos ensina, teve um momento de redobrou a consciência, amados. E ele fala assim, eu vou para os braços do meu pai, eu vou para o que o pai deu liberdade, você quer parte da sua herança, você quer sair? Era o caçula e ele foi, gastou tudo, prazer, dinheiro, um mundo, uma vida caída, uma vida perdida, uma vida de erros e escolha, ele pagou por isso, infelizmente. Mas o Senhor teve misericórdia, o Senhor poupou a vida dele, e ele redobrou a consciência, ele teve um momento aí de lapso, eu vou para a casa do meu pai. E nos braços do pai dele, ele encontrou misericórdia e compaixão. Quantas vezes as pessoas estão indo aos nossos braços? Irmãos, amigos, ovelhas, vizinhos, as minorias lá fora, pessoas lá fora, familiares, pessoas, e nós estamos, parece como aquele servo aqui, com orgulho, a gente foi perdoado, porque eu sou miserável, sou pecador, todos nós somos, ninguém é digno a sentar à mesa do Senhor, não há ninguém que possa falar, eu sou digno, eu mereço, eu tenho acesso, o meu cartão, ninguém, amados, somente o sangue de Cristo, a graça dele que nos faz termos acesso e poder sentar à mesa do Senhor.
somente pela graça, não, e aí sim por direito de ser filho de Deus. Porque por nossas obras, por nossos méritos, amados, estávamos como o filho pródigo, estávamos como esse servo mau. Quando nós olhamos no espelho, é isso que nós somos falhos, somos pecadores, mas a graça de Deus nos alcançou, o amor, a misericórdia nos alcançou. A parábola do filho pródigo, o caçula, ele foi alcançado pela misericórdia, e o pai foi sábio, o pai ele foi maduro, e ele não ergueu muros, mas ele estendeu pontes, ele fez festa, um banquete, ele celebrou, porque o filho ele achava que estava morto, mas foi encontrado com vida. Devemos, amados, ter mais misericórdia e mais compaixão e na caminhada, e na jornada, amados. O Senhor ele vai trabalhando os corações, porque tem um momento de lapso, que certamente você teve, certamente você tem, e eu tive tantos momentos que nossos erros, nossas falhas, nosso orgulho, nossa raiva, os momentos que nós somos pecadores e falhos, e parece que nós estamos no fundo do poço, mas é o braço forte do Senhor, um braço forte, um braço de misericórdia, um braço de compaixão que nos levanta das trevas, que nos levanta do pecado, amados. Assim como nós vemos o filho pródigo, também a mulher pega em adultério, na qual todos os homens daquela época queriam apedrejá-la, não é justo, é direito, é direito nosso, é dever, ela tem que ser apedrejada. Havia ali uma questão social e cultural para isso, mas o Senhor mesmo, amados, mesmo ela num chão batido de terra, mesmo no chão da vida real como ela é, às vezes você parece que está só no pó, parece que não tem mais, está pisado, só poeira, está tudo turvo, as pessoas estão ali com iras ao redor, com pedras, te acusando, te rejeitando, te deixando para fora, mas o Senhor, mesmo ali Jesus, de uma forma tão simples, desenhando pelo chão, Ele alcançou ela com graça e com misericórdia, amados. A palavra do Senhor nos fala lá em Tiago, capítulo 5, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados, amados. E eu queria avançando aqui, o que o texto nos fala, primeiro ponto, amados, misericórdia. A misericórdia, eu não sei como está o seu coração aqui, mas o que há de mais nobre, o que há de mais importante é ouvir a palavra de Deus. Hoje, o que você vai ouvir de mais importante é a palavra de Deus. Talvez, é muito legal eu ouvir da Laurinha, eu te amo, ouvir um bom dia, né? Minha mãe está aqui, ela sempre me liga, a gente conversa bastante, né? Sempre quando a gente conversa, as palavras, as instruções, o amor, o carinho de um parente, de um familiar, do cônjuge, isso é maravilhoso. Mas o que há de mais importante, amados, porque é o que convence o coração. E às vezes eu, Tiago, como marido, eu falar muito para Elis, talvez pode dar um atrito. Talvez eu, como pai, falar muito para a Laurinha, seja agora criança ou uma vida jovem ou adulta, pode dar ruído. E nós vemos ruídos aí fora, faíscas, atritos. Por isso devemos ter sabedoria. Mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então deixa o Espírito Santo, deixa ele fazer esse lapso, deixa o Espírito Santo trabalhar no coração. E o que nós temos que fazer, amados, é assentar à mesa, é ter a misericórdia, é ter a compaixão, é ter o ombro amigo, é caminhar juntos. Estávamos sexta-feira, a gente foi tomar um café com a pastora Viviane, falando sobre isso, né, pastora? Que na caminhada, quantas pessoas ela teve ali, sabedoria, compaixão, misericórdia, a casa dela, uma casa de refúgio, uma casa de abrigo, de amor. Louvado seja Deus por isso, amados. Devemos ter essa compaixão, amados, misericórdia, porque o improvável, o Senhor, Ele é especialista em fazer. O improvável no Senhor, Ele pode fazer. Não há coração duro, não há rigidez, não há talvez ali como o filho pródigo que estava na lamaçal de pecado, mas ele teve um lapso de deixa eu voltar para os braços do meu pai, e ele voltou para os braços do pai dele. Não há coração duro na qual o Senhor e o Espírito Santo possa trabalhar, possa converter, possa chamar ele, porque você veio aqui não de forma religiosa, não porque vou, ou talvez tenha ali, vai ter alguma coisa, né? Não, você veio aqui porque Deus te chamou. Você foi atraído pela voz de Deus, como o pastor Elinho fez a abertura aqui em Salmos. Nós fomos atraídos pela voz de Deus. E o Senhor, como diz lá em Jó, capítulo 33, o Senhor, Ele fala, ora de um modo, ora de outro, mas Ele sempre fala. E o Senhor, Ele está falando contigo.
Esteja sensível à voz do Senhor, porque a voz do Senhor, na voz dele há encorajamento, no Senhor, na voz dele há direção, na voz do Senhor há ternura, a compaixão, o amor, a graça, na voz do Senhor ele diz, amados, vá e não peques mais, abandone o teu erro, abandone o teu pecado, abandone os erros, e mesmo eu colher aquilo, há misericórdia e há compaixão, amados. Esteja sensível à voz do Senhor em nome de Jesus Cristo. Como nós vemos lá em Atos 16, Paulo ali para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Talvez você esteja num período angustiante, aflito, preocupado, eu não sei, eu preciso de boas novas, Tiago. Eu preciso de boas novas, e as boas novas estão em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é a palavra de Jesus, jamais vai ser algo antigo, jamais vai ser, Tiago, isso não é boa nova, está ultrapassado, virou tradição. Não, ela sempre se repete, a palavra de Deus sempre se repete, e ela é vida, amados, e ela traz vida onde há morte, ela traz direção, ela traz conserto, a verdade que nos tira da mentira, do engano, porque a verdade é que todos nós estávamos nos nossos delitos de pecado, estávamos num grande labirinto, estávamos num grande precipício com as nossas vidas, com tudo turvo, mas fomos alcançados pela graça do Senhor. E o que o Senhor nos fala é o perdão. O perdão, ele abre as portas do céu, o perdão, ele é sobrenatural. Jesus Cristo, ele fala, vale mais dar do que receber. Aquele servo, ele recebeu perdão, mas ele não quis dar perdão, e ele pagou isso, e pagou caro. A dívida dele estava perdoada, amados. Então, o primeiro ponto aqui, misericórdia. O segundo ponto, amados, aqui nós vamos prestar contas a Deus. Todos nós vamos prestar contas a Deus. Aquela autoridade, aquele senhor, ele chamou todos os servos daquela região e falou assim, eu quero prestação de contas. E a verdade é que todos nós, Salmo 90 fala isso, Moisés ele fala isso no Salmo 90, que o ser humano ele vive na média 80, 90 anos, é o que diz lá no Salmo 90. A nossa expectativa de vida. E todos nós vamos prestar contas a Deus da nossa caminhada, dos nossos talentos, dos nossos dons, das oportunidades que tivemos, quando recuamos, quando falhamos. Então ainda há tempo. Ainda há tempo. Nós vemos a história de Jonas. Deus deu uma instrução para Jonas para ir para os ninivitas, para Nínive, que era uma cidade grande, uma cidade pagã, uma cidade cheia de pecado, mas ele não agiu no primeiro momento também com misericórdia. Ele primeiro recuou e depois ele não conseguia ter misericórdia com os ninivitas, com aquela região, e ainda assim eles se arrependeram. Jonas capítulo 3, amados, escute que eu vou ler aqui. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, e tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. O Senhor, ele fala para nós, vai e não peques mais, no Senhor há misericórdia, no Senhor há compaixão. O Senhor, ele quer falar com todos, amados. Assim como foi Raabe, lá em Josué capítulo 2, verso 13 e 14, Raabe tinha uma vida promíscua, uma vida de erro, uma vida de pecado, e mesmo Raabe foi encontrado misericórdia e graça. Ela pôde estar na linhagem do Senhor, amados. Terceiro ponto aqui, amados, para ir avançando para o final, a dívida foi paga. Jesus pagou a conta. Aquele senhor, ele falou para aquele servo, a tua dívida que era impagável, está paga, vá, prossiga. Ele foi servo mau, foi imprudente. Você está aqui, você foi alcançado pela salvação do Senhor, e nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. A salvação a salvação ela é progressiva. Existe a salvação inicial, mas existe uma salvação progressiva. E na glória e na eternidade, aí vai ser o término, vai ser o fechamento da salvação, amados. Mas fomos alcançados pela graça e pelo amor do Senhor. E essa dívida foi paga. E Jesus Cristo, ele pagou a dívida. A dívida, amados, era impagável.
Não há ninguém na história humana que possa falar, eu pago, eu tenho recursos, eu tenho posses. Não é pela filantropia, não é pela cor dos olhos, não é pela cor da pele, não é pelo diploma, não é pelo sotaque, não é pelo período que você nasceu, não é pela família, pela casa ou pelo CEP, mas somente pelo sangue de Jesus, somente pela graça que nós somos salvos, amados. E nós vamos prestar contas ao Senhor. E o que o Senhor tem falado à igreja, o que o Senhor tem ministrado no meu coração é misericórdia. Devemos ter mais misericórdia. Talvez com o seu familiar, talvez com o seu vizinho, talvez com o seu funcionário, talvez com o teu chefe. Às vezes nós não entendemos, às vezes eu converso com alguns aqui e eu falo assim, meu amigo, você conhece a palavra de Deus. Você que está aqui, você está ouvindo essa palavra de Deus aqui agora, todos nós aqui, ouvindo essa parábola de Mateus 18. Então você conhece a palavra de Deus, você tem uma pérola, uma porção, uma sabedoria do alto, nós temos isso. Então você conhece um pouquinho do Senhor, a régua está um pouquinho mais alta para você, meu irmão. E nós, eu e você, nós vamos prestar contas quanto a isso. Porque você foi alcançado com a verdade e com a sabedoria do Senhor, com a palavra de Deus. Então eu não posso ser incoerente lá fora e eu ter mão de ferro. E às vezes nos nossos relacionamentos, a gente tem que ter essa humildade, saber que nós estávamos perdidos e fomos alcançados pela graça do Senhor. E às vezes a gente acha com um ar de, não, eu conheço a palavra de Deus, paciência. Assim como o pai, ele teve paciência. Quando o filho pródigo, ele voltou para os seus braços. E ele celebrou com uma grande festa, amados. Devemos ter mais paciência. E o nosso mestre, ele fala lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Talvez você esteja com uma dívida, talvez não seja uma dívida financeira, se for, amigo, trabalha bastante, né? Reduza, né, Samuel, me ajuda aqui, né? Reduz as despesas, aumenta as receitas, né? Orçamento é fazer o arroz e feijão. Mas eu não estou falando desse tipo de dívida financeira. Todos nós certamente temos boletos aqui. Mas talvez uma situação, um sentimento de culpa, talvez um sentimento de acusação, talvez alguém que tem frequentemente chamado e prestado contas e meio que jogado na cara. Talvez haja ali um sentimento de acusação, de alguém te pisar, de tortura, de acusação. Uma dívida parece assim, eu não consigo pagar. Quando eu estou numa roda e toca nesse assunto, eu fico desconfortável. Eu quero sair da roda, eu mudo de assunto, eu fico em silêncio. Dá alguma coisa no meu coração, dá uma falta de ar, não sei. Talvez haja algum tipo de dívida, alguma coisa. Meu amigo, meu irmão, aceita o bálsamo do Senhor. Aceite, abraça a misericórdia do Senhor. Aceite, viva a graça de Deus. Está pago, Jesus pagou. Ele lá na cruz, ele falou, está pago, está consumado. Esse foi o maior grito e o maior manifesto na história. Não são os manifestos na Paulista, não são os manifestos em Londres, em Nova York, nas redes sociais, não é manifestos políticos, direita, esquerda, ideológicos, mas o maior manifesto, o maior grito da história foi de Jesus Cristo na cruz, quando ele disse, está consumado, está pago. Então a dívida que eu e você nós tínhamos era impagável, nós somos alcançados pela graça de Deus. Por isso que é necessário todos nós erguermos nossas mãos e aceitarmos essa bênção de Deus. Quando nós erguemos nossas mãos, nós nos rendemos a Ele, e nós aceitamos, eu quero ser filho de Deus, porque nós éramos criaturas, nós rejeitamos ao Senhor. O Senhor nos deu uma instrução, nos deu tudo que era necessário e suficiente, e nós rejeitamos a Deus, e aí estamos nos afligindo com os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, caindo à beira de precipício. E o Senhor tem chamado, alcançado com graça e com verdade, amados. Aceite, amados. Talvez você esteja num período de choro, de lágrimas, mas bem-aventurados que choram, porque você vai ser consolado. E o melhor consolo é a palavra de Deus, amados. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurado, você vai ser abençoado, pratique, exerça, e há um esforço que não é fácil, dá algo no coração de exercer misericórdia, porque a misericórdia de Deus, ela não é a misericórdia humana, muitas vezes de rede social, de status, de interesse, de network. Então eu ajudo a Mel, mas eu sei que lá na frente ela talvez me ajude, como a gente vê em redes sociais. Mas a misericórdia de Deus, ela
A meritocracia de Deus, ela é muito superior do que a meritocracia humana, que é caída e que é perdida. Então exerça a misericórdia, para que você possa obter misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra do Senhor nos fala lá em Tito: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade, seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. E as pessoas vão falar assim: eu não tenho o que falar da irmã Beth, eu não tenho o que falar da vida do Ney ou do Jefferson, eu não tenho o que falar do Robson, eu não tenho o que falar da Vitória, porque a integridade, eles são irrepreensíveis. É isso que a palavra de Deus fala. Quando não há um tio para falar, por causa do testemunho, porque todos nós somos alcançados com graça e com misericórdia. E, amados, uma palavra que eu tenho sido repetitiva aqui, que o Senhor tem trabalhado no meu coração: permita, meu irmão, permita viver os sonhos de Deus, permita a voz do Senhor entrar no mais profundo do seu coração, que às vezes nós nos colocamos em jaulas, em gavetas e fechamos, e a gente não quer abrir. Abra, chore, se derrame diante do Senhor, permita a misericórdia do Senhor, coloque: Senhor, esta é a dívida, esta é a situação, há uma dor, há uma acusação, há um erro, permita ser alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor, amados, porque há uma bênção do Senhor para a sua vida nessa manhã, meu amigo. Bem-aventurado, o Senhor, Ele fala para você: bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Permita o teu coração ser limpo, estar limpo pelo Espírito Santo de Deus, sem acusação, sem dor, sem mágoa, sem ferida. Permita, talvez, se você foi alcançado com graça, exerça a graça. Isso, amados, é o reino de Deus, não é a nossa igreja, não é a nossa placa, não é a minha visão de mundo, é a palavra de Deus na qual me confronta e trabalha no meu coração. E nós vamos lá fora, nós vamos na segunda, terça, no trabalho com as pessoas, nós vamos exercer essa misericórdia, que não é ser relativo, não é faz como quer, não é isso, mas é com sabedoria, é com amor, é na caminhada e na jornada. Nós somos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo, João 16, verso 8, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E talvez você tenha alguma situação hoje que você se veja num sentido de juízo, de pecado. É o Espírito Santo que vai te convencer. Não é eu, não é o gritar, não é o falar, não é 1000 visitas, 1000 cafezinhos. Situações que nós vemos filhos, familiares, parentes, vizinhos. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha nos nossos corações. Permita a misericórdia do Senhor, permita a graça do Senhor, porque sábio é não seja, a palavra de Deus fala muito isso, lá em Salmo 14, em vários momentos, não seja, e perdão a fala aqui, mas é o que a palavra de Deus fala, e você que está em casa, não seja tolo, mas seja sábio. E perdão pela palavra, mas é o que a palavra de Deus fala. Porque tolo é aquele que ouviu a verdade, ouviu algo precioso e belo, e ele rejeita a verdade. E ele quer viver nos seus delitos, nos seus erros, nos seus pecados. Mas sábio é aquele que ouviu a verdade, algo maravilhoso, a bênção do Senhor, e ele levanta as mãos. E ele fala: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor, ele fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E o Senhor, ele fala para a sua alma e para o seu coração: bem-aventurados limpos de coração, porque você verá a Deus. Mas tenha um coração limpo no Senhor. Peso, acusação, o que for, dívidas, deixa isso no altar do Senhor. Bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurados que consolam, porque você vai encontrar isso diante do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Quero te convidar a você curvar a tua cabeça. Aleluia. Talvez você esteja aqui, e talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, talvez você ficou um pouco distante dos caminhos do Senhor, mas o Senhor, ele está te chamando. O Senhor está te chamando pelo nome. O Senhor, ele te vê, no meio da multidão ele te vê.
E talvez você esteja procurando algo. O que você está procurando? Nós procuramos nas pessoas, talvez na rotina, nas atividades, nas coisas materiais, às vezes nas redes sociais, às vezes em viagens. Mas na verdade parece que é um sentimento de fuga. E o que nós precisamos, o que nós procuramos, e o vazio que há no nosso coração só pode ser preenchido e encontrado no altar do Senhor. Só pode ser encontrado. O amor de Deus, ele é suficiente. O amor de Deus, ele é pleno. O amor de Deus são as boas novas. Jesus Cristo é o que nós precisamos, porque nele há o amor, nele há a vida, nele há a redenção, nele há a ressurreição, nele são as boas novas. Ele fala: fique de pé, vá e não peques mais, os seus pecados estão perdoados, está pago, a sua dívida está paga, vá, prossiga e caminhe. E o Senhor, ele está chamando você. E essa manhã, amados, é uma manhã de ceia. Nós vamos assentar à mesa do Senhor. E através do sacrifício de Jesus, o sangue de Cristo, somente pelo sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, somente pelo sangue de Jesus, podemos levantar as mãos e assentar à mesa do Senhor. E eu queria orar por você, brevemente, onde você estiver, todos com a cabeça curvada. Você só faz um sinal com a tua mão: quero orar pela tua vida. No teu particular, ninguém está vendo. Às vezes nós temos atitudes, posturas para tantas coisas, amados. Aquele servo, ele encontrou o seu conservo e ele teve atitude de ira, de indignação, e lançou ele na prisão. Às vezes nós saímos das nossas reuniões, dos nossos encontros, irados, planejando, maquinando o mal para o dia seguinte. O homem maquina o mal. Permita a graça do Senhor. E o Senhor, ele está te chamando. Eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, trabalha nos corações. Espírito Santo de Deus, a tua palavra e a tua voz, ela é eterna, ela é viva, ela é a autoridade máxima neste lugar em nossos corações. Nós humilhamos diante do Senhor. Eu dependo totalmente do Senhor e da tua graça. Espírito Santo, ministra os corações aqui, Senhor. Corações talvez estão vivendo angústias, talvez vivendo prisões, talvez vivendo dívidas impagáveis, que parece que já se acostumou com essas aflições, com essas angústias, com essas dores, com pesadelos, não consegue dormir, com angústias. Espírito Santo de Deus, o Senhor entra no mais profundo dos corações e das mentes, e eu clamo ao Senhor para que o Senhor traga repouso, o Senhor traga paz, e o Senhor traga refrigério. O Espírito Santo, ele está falando ao seu coração, no seu particular. Amados, a gente vai ministrar ceia logo mais. Eu só quero que eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida. Faz um sinal com a tua mão. Levanta a sua mão e fala: Senhor Deus, este sou eu no meio da multidão. Eu estive, talvez eu não exerci misericórdia, eu permiti a ira, a indignação, a intolerância. Muitas vezes eu me vejo com essa dívida, eu me vejo com esse peso, com esse fardo nas costas. O Espírito Santo traz refrigério na sua vida no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, glória ao teu nome. Deus seja louvado em nome de Jesus. Poderoso é o Senhor, Deus. Espírito Santo de Deus, traga paz aos corações. Senhor Deus, que a tua palavra cumpra o propósito para a vida de cada um aqui, cumpra os desígnios no coração de cada um aqui, Deus, trazendo a tua cura, trazendo libertação, trazendo restauração, para que possamos ver os seus sonhos, vivemos a sua palavra, vivemos a sua promessa, o novo de Deus, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.